Que o homem todo se espante, que o mundo todo trema, que o céu exulte, quando sobre o altar, nas mãos do sacerdote, está presente Cristo, o Filho de Deus vivo. Ó grandeza admirável, ó condescendência assombrosa, ó humildade sublime, ó sublimidade humilde, que o Senhor de todo o universo, Deus e Filho de Deus, se humilde a ponto de se esconder para nossa salvação nas aparências de um bocado de pão. Vede, irmãos, a humildade de Deus, e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para que ele vos exalte. Em conclusão, nada de vós mesmos retenhais para vós, a fim de que totalmente vos possua aquele que totalmente a vós se dá. São Francisco de Assis, Carta a toda a Ordem, capítulo 2, parágrafos 26 a 29. Leitura da Carta Apostólica Desiderio Desiderave, de 29 de junho de 2022, do Santo Padre, Papa Francisco, aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta carta, desejo dirigir-me a todos, depois de já ter escrito apenas aos bispos, na sequência da publicação do motu próprio Traditionis Custodes, para partilhar convosco algumas reflexões sobre a liturgia, dimensão fundamental para a vida da Igreja. O tema é muito vasto e merece uma consideração atenta em todos os seus aspectos. Todavia, com este escrito não pretendo tratar a questão de modo exaustivo. Quero simplesmente oferecer alguns pontos de reflexão para contemplar a beleza e a verdade do celebrar cristão. A liturgia, o hoje da história da salvação. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Lucas 22, 15. As palavras de Jesus com que se abre a narração da última ceia são a fresta através da qual nos é dada a surpreendente possibilidade de intuir a profundidade do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco. Pedro e João tinham sido mandados fazer os preparativos para se poder comer a Páscoa, mas, vendo bem toda a criação, toda a história, que finalmente estava para se revelar como história de salvação, é uma grande preparação para a ceia. Pedro e os outros estão a essa mesa inconscientes e, todavia, necessários. Qualquer dom para o ser deve ter alguém disposto a recebê-lo. Neste caso, a desproporção entre a imensidade do dom e a pequenez de quem o recebe é infinita e não pode deixar de nos surpreender. Apesar disso, por misericórdia do Senhor, o dom é confiado aos apóstolos para que seja levado a todos os homens. Ninguém tinha ganho um lugar para aquela ceia. Todos foram convidados, ou melhor, atraídos pelo desejo ardente que Jesus tem de comer aquela Páscoa com eles. Ele sabe que é o Cordeiro daquela Páscoa, sabe que é a Páscoa. Esta é a novidade absoluta daquela ceia, a única verdadeira novidade da história que torna aquela ceia única e, por isso, última, irrepetível. Todavia, o seu infinito desejo de restabelecer a comunhão conosco, que era e continua a ser o projeto originário, só poderá ser saciado quando todos os homens, de todas as tribos, línguas, povos e nações, comerem o seu corpo e beberem o seu sangue. Por isso, aquela mesma ceia se tornará presente até o seu regresso na celebração da Eucaristia. O mundo não o sabe ainda, mas todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Para ter acesso a ele, só precisa da veste nupcial da fé, que vem da escuta da sua palavra. A Igreja prepara a medida com a alvura de um tecido, lavado no sangue do Cordeiro. Não deveríamos ter um instante sequer de repouso, sabendo que nem todos ainda receberam o convite para a ceia, ou que outros o esqueceram,
ou perderam nas sendas tortuosas da vida dos homens. Por isso, disse que sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Para que todos se possam sentar à ceia do sacrifício do Cordeiro e dele viver. Antes da nossa resposta ao convite, muito antes, está o seu desejo de nós. Até podemos não ter consciência disso, mas de cada vez que vamos à missa, a razão primeira é porque somos atraídos pelo seu desejo de nós. Por nossa parte, a resposta possível, a ascese mais exigente, é como sempre a de nos rendermos ao seu amor, de nos deixarmos atrair por ele. O certo é que todas as nossas comunhões no corpo e sangue de Cristo foram por ele desejadas na última ceia. O conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, o seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Se não tivéssemos tido a última ceia, isto é, a antecipação ritual da sua morte, não teríamos podido compreender como a execução da sua condenação à morte pudesse ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai, um único verdadeiro ato de culto. Poucas horas depois, os apóstolos teriam podido ver na cruz de Jesus se estivessem suportado seu peso, o que é que queria dizer corpo oferecido, sangue derramado. E é disso que fazemos memória em cada Eucaristia. Quando regressa, ressuscitado dos mortos, para partir o pão pelos discípulos de Emaús e pelos seus que tinham voltado a pescar peixe, e não homens, no lago da Galileia, esse gesto abre os seus olhos, cura-os da cegueira infligida pelo horror da cruz, tornando-os capazes de ver o ressuscitado, de crer na ressurreição. Se tivéssemos chegado a Jerusalém depois do Pentecostes e tivéssemos sentido o desejo não só de ter informações sobre Jesus de Nazaré, mas também de ainda o poder encontrar, não teríamos tido outra possibilidade a não ser a de procurar os seus para escutar as suas palavras e ver os seus gestos, mais vivos do que nunca. Não teríamos tido outra possibilidade de um verdadeiro encontro com ele, a não ser a daquela comunidade que celebra. Por isso, a Igreja sempre guardou como seu tesouro mais precioso o mandato do Senhor: fazei isto em memória de mim. Desde o princípio que a Igreja foi consciente de que não se tratava de uma mera representação, mesmo que sagrada, da ceia do Senhor. Não teria tido qualquer sentido e ninguém poderia ter pensado em pôr em cena, e ainda mais sob o olhar de Maria, a mãe do Senhor, aquele altíssimo momento da vida do Mestre. Iluminada pelo Espírito Santo, a Igreja entendeu desde o primeiro instante que aquilo que era visível de Jesus, aquilo que se podia ver com os olhos e tocar com as mãos, as suas palavras e os seus gestos, o caráter concreto do Verbo encarnado, tudo dele tinha passado para a celebração dos sacramentos.